Olá, estamos de volta. Foi bem rápido, né? Então, vamos continuar dando atenção aos nossos internautas, aos nossos amigos que fazem contato conosco e que a gente possa esclarecer, que você, com a sua audiência, possa ficar com esse gostinho de quero mais, mas que também seja satisfeito com aquilo que você veio buscar junto a nós. Continuando na mesma linha, transfusões de energias, né? Porque o passe é uma transfusão de energia. O passe ou oração feita em outras religiões com as mãos postas. Dando continuidade, quais são as outras transfusões mentais que podem acontecer, professor? Boa pergunta. Nós falamos no bloco anterior a respeito dos passes magnéticos. Mas vamos falar de energias, transfusões de energias. Tudo que há entre o céu e a terra tem energia, inclusive no céu e na terra. É dotado tudo de energia. E nós, filhos de Deus, deusinhos somos, como disse Jesus, nós somos dotados de uma energia fantástica. Você imagina que nós temos bilhões de células e essas células não podem ser vistas a olho nu, elas têm que ser com microscópio eletrônico, e essas células são geradoras fantásticas de energia. Se a gente conseguisse olhar uma pessoa e ver todo o complexo energético que ela é, a gente ficaria mais maravilhado. A gente vê só uma casquinha por fora, sabe, de órgãos vitais, está dentro da gente. Mas se a gente conseguisse ver esse mundo de energia que nós somos, nós ficaríamos maravilhados, mais do que estar diante de cachoeiras, de cascatas, dessas fontes geradoras de energia, como Foz do Iguaçu e outras tantas. Mas você veja o seguinte, vale a pena falar contigo, contar uma história que o nosso querido Raul Teixeira contava, que um aluno dele, Raul Teixeira era professor, já está aposentado, era professor de física na Universidade Federal Fluminense, e um aluno chegou e falou: professor, eu gostaria de conversar com o senhor para que o senhor me esclarecesse, me desse um caminho, como que eu poderia buscar resolver um problema que acreditamos, eu e meus irmãos, que a minha mãe tem. O problema que ela tem é não ter problema, disse o aluno. É que ela diz para ela mesma que ela tem câncer. E ela reclama com a gente que ela tem câncer. Nós levamos ela para fazer um exame, levamos primeiro num clínico geral. O clínico ouviu, fez a anamnese, escutou ela e fez uma série de exames, tanto exames de sangue como exames de imagem, fez aquele check-up e marcou a data, depois dos exames, para a nova consulta. Levou a consulta, os exames lá, e ele examinou e falou: olha, uma boa notícia. A senhora não tem nada, seu organismo está muito bom. A senhora não tem problema nenhum, muito menos câncer. Eles foram embora e continuava ele com o diálogo com o Raul e falava: olha, professor, ela continua dizendo que ela tem câncer. E ela fala de uma forma até brigando com a gente, dizendo que a gente não a ama. Nem eu, nem meus irmãos, que ela tem câncer. E a gente não sabe o que fazer. E
o mentor do Raul surgiu para ele e disse: ela não tem câncer, mas ela é cancerosa. E disse para ele: olha, vá, procure fazer preces, leve ela no centro espírita, para ela passar por um passe, veja se através da fé, através da leitura do Evangelho, do culto do Evangelho no lar, ela vai melhorando. E ele assim o fez, mas ela não desistia da ideia de que ela tinha câncer. Foi levada a especialistas e eles continuam exigindo exames e após o exame dizendo que ela não tinha nada. E ela continuava com aquela já até então ladainha de que ela tinha câncer. Ele escreveu para o Raul falando: professor, eu estou inscrito num congresso de oncologia, congresso internacional, onde irão se reunir os maiores especialistas de oncologia do mundo. E lá estarão os medicamentos mais sofisticados e mais modernos e também as máquinas. Eu precisaria até da sua intervenção como professor de física para que pudesse me ajudar neste congresso, levar a minha mãe. E Raul, com todo o seu princípio de caridade, todo o seu amor, não mediu esforços e conseguiu. E falou para ele: olha, procure o médico tal, a médica tal, assim, são organizadores, são amigos meus e tal. E assim foi feito. E depois de um dia, 2 do congresso, a mãe desse jovem foi chamada para fazer todos os exames nas máquinas mais sofisticadas, das formas mais técnicas. E, antes de terminar o congresso, saíram todos os resultados. Ela não tinha câncer, ela não tinha nada. E voltou, ela decepcionada, porque não tinha câncer. E o benfeitor do Raul disse que ela sugeriu o câncer, porque ela era cancerosa, e ela não ia realmente suportar a dor. Ela, o que ninguém sabia, que depois os benfeitores explicaram, que ela tinha feito um aborto antes do casamento. E que ninguém sabia disso, a não ser ela. E ela procurava se punir, ela introjetava essa ideia de câncer. Ela ia eliminando mentalmente todas as suas energias vitais, toda a sua saúde. Por isso o benfeitor disse: quando ela tiver realmente já diagnosticada com câncer, ela vai ser rápido a parte que irá consumir, a doença que irá consumir a sua enfermidade, o seu corpo. E depois o aluno escreveu para o professor que ela tinha sido diagnosticada com câncer e que o médico tinha dado 4 meses de sobrevida para ela. E o benfeitor disse que ela não chegaria a 4 meses. E ela foi definhando, até que o aluno escreveu, depois de 2 meses e meio, que estava voltando do velório da mãe. Ou seja, as energias que ela tinha introspectado como uma forma de punição ia corroendo ela até que ela acabou com o seu corpo físico.
Por outro lado, Raul conta-nos que foi numa cidade em que foi de avião até a capital. Da capital, os amigos do Congresso Espírita foram buscá-lo, que iam levá-lo para uma cidadezinha próxima. E foram buscá-lo, levaram e tal, e no carro conversaram. E ele perguntou, e fulano e ciclano? Que eram os amigos tão próximos que sempre iam buscá-lo para que ele fosse participar dos congressos no estado, em cada cidade. Aí eles disseram, então, né, Raul, ela está com câncer, muito mal, e o marido dela, o irmão tal, fica com ela, amparando, dando todo o suporte, e a gente nem sabe se ela vai conseguir passar muito mais do que 2, 3 meses. Mas se você quiser visitá-la, aí o Raul disse, claro, eu faço questão de visitá-la sim. Então, depois dos trabalhos da noite daquele dia, no outro dia de manhã cedo, após o café, eles, conforme combinado, foram visitar essa irmã do centro espírita que estava acontecendo as palestras. E lá Raul chegou e viu aquela irmã, conta ele, magrinha, muito magrinha, sob um lençol bem alvo e sem cabelos, sem as sobrancelhas, tudo por causa da quimioterapia. E ele sentou-se na cadeira que estava ao lado do leito, abraçou suas mãos com as próprias mãos e fez uma pergunta que é pergunta de jornalista, sem muito pensar, né? Como vai, minha irmã? E ela disse, eu estou bem, eu estou muito bem. Tenho feito constantemente as minhas preces e estou bem. E o Raul conversando com ela, como se tivesse se despedindo, falando pela última vez com ela. E ela disse, Raul, eu preciso continuar com as minhas tarefas. Eu cuido de 50 moças e eu tenho que continuar o meu trabalho. Ele respondia, claro, minha irmã, claro. Ela olhava para ele e dizia, Raul, não estou acreditando muito nesse seu claro, não. Você está pensando que esse câncerzinho vai me destruir? Não vai, não. Eu tenho os meus filhos para cuidar, eu tenho o meu marido para cuidar, e eu tenho aquelas minhas 50 filhas, que são como se fossem minhas filhas, que eu tenho que cuidar. Então, não é esse câncerzinho que irá me destruir, não. E ele olhava para o marido dela e, então, o marido dela só dava de ombro, meneava a cabeça e ficou assim. E Raul pediu para fazer uma prece por ela, poderia ministrar passes, ela aceitou e assim foi feito. E foi embora, com uma certa tristeza, achando que ela realmente não iria suportar. Quando foi no ano seguinte, novamente no congresso, volta Raul. E os amigos foram buscá-lo, foram levá-los. E ele não quis, os amigos não tocaram no assunto, ele não quis perguntar, ficou com uma certa forma constrangido de perguntar. Mas na noite que foi a abertura do congresso, o Raul estava fazendo a sua palestra e quando ele passou os olhos sobre o público, ele viu aquele viúvo com uma morena deitada, se aconchegando ao seu ombro.
E ele olhou e falou, miserável, já está com outra. Não passou nem um ano, nem a mulher nem não acabou de se desgastar no túmulo e já está com outra. E ele procurou tirar os olhares deles e tal, e continuou fazendo a palestra, mas vira e mexe ele olhava para o casal. E ela abraçada no braço dele, deitada a cabeça no ombro, e ele ficava, feliz. E até que o mentor chegou e falou, Raul, preste atenção na palestra que você está fazendo. E ele assim foi, quando terminado, juntou algumas pessoas para vir cumprimentá-lo. Ele estava cumprimentando quando ele viu o casal vindo ele, subindo as escadas do palanque para vir cumprimentar. Ele disse, eu vou ter que cumprimentá-los. Quando o marido chegou, ele cumprimentou assim com as pontas dos dedos, assim como quem não quer muito cumprimentar. E ela ficou olhando e ele disse, Raul, você não está conhecendo ela? Aí ela disse, Raul, sou eu, fulana de tal. Aí ele disse, mas e esses cabelos compridos, pretos? Ela falou, Raul, mulher não tem desses problemas. E pegou e levantou a pontinha e falou, isso aqui é peruca. Você não acreditou, né, que aquele câncerzinho não iria me destruir. Como eu te disse, ele abraçou o senhor, o amigo, que até então para ele era o viúvo, né? E abraçou ele e tal, e abraçou ela. Então, percebam, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, ela introspectou a cura. Ela queria viver, ela queria se curar. Ela achou, não está na hora, eu tenho que continuar com o meu trabalho. Então, são as infusões das energias. Já falamos aqui uma vez a respeito da glândula pineal, essa antena que fica ligada, recebendo e emitindo energias, que a gente recebe as energias que a gente canaliza, quer seja ela para o mal ou para o bem. Vamos ficando por aqui com mais um programa e até o próximo.